Olá, a partir de agora está na tela do seu televisor, através do sinal da TV Beltrão, o programa Dentro do Fato, que tem sempre a minha participação, Madruga. E hoje, a minha participação, Fernando Xavier. Fernando, e aqui na nossa bancada, com muita honra, a nossa convidada, a professora Roseli Alves dos Santos, ela que é professora do curso de Geografia aqui da nossa grande e bela UniOeste. O tema de hoje, claro, não podia ser diferente, nós estamos vivendo o mês de maio, o mês aí, praticamente dia 1º de maio, conhecido universalmente como o Dia do Trabalhador. Vamos debater então sobre essa importante homenagem que se deu a esse trabalhador, que ocorreu lá em 1886, em Chicago, nos Estados Unidos, onde homens, mulheres, jovens e adolescentes se mobilizaram, fizeram um grande movimento em defesa da redução da jornada de trabalho, que naquela época já era de 13 horas, eles lutavam e conseguiram passar para 8 horas de trabalho. Consequentemente, 3 dias após, portanto, no dia 4 de maio, houve um grande massacre dos trabalhadores, morrendo milhões também de homens e mulheres que participavam desse movimento. E logo 3 anos em seguida, portanto, em 1889, a França já fez um trabalho através da legislação, reduzindo a jornada de trabalho do trabalhador francês de 13 horas para 8 horas e também instituiu, em homenagem a esses trabalhadores massacrados em maio de 86 em Chicago, o Dia Internacional também do Trabalhador do dia 1º de maio. No Brasil, veio posteriormente em 1924. Importante a gente resgatar essa história, professor, e para a gente já começar aqui a travar o nosso debate. No Brasil, como foi e que forma que se deu a instituição também do Dia Internacional, dia 1º de maio? Olá, o 1º de maio, então, ele aparece, como você disse, em 1925, também numa alusão à questão dos trabalhadores, desse movimento dos trabalhadores, e no sentido político, né? Então, o 1º de maio, que é o dia do trabalho, que a gente dos trabalhadores, e acho que é importante ter essa perspectiva, que o trabalho, ele é o trabalhador, e ele vai ter essa característica no Brasil. A partir de 25, ele passa também a ser comemorado, principalmente pelo movimento sindical. Então, o movimento sindical daquele momento começa a entender a importância de se questionar todo um processo. Se nós imaginarmos, em 1925, você tinha um Brasil ainda agrário, né, que começava o seu processo de industrialização. E aí, com um movimento sindical, principalmente de base anarquista e comunista, bastante forte neste primeiro momento, até o governo de Getúlio Vargas. Já tinha sindicato naquela época? Sim, você tem já o movimento sindical, porque com a cafeicultura, com a vinda dos migrantes, principalmente os italianos, eles vão instituir as primeiras organizações dos trabalhadores em São Paulo. Então, esse movimento vai ser bastante forte, principalmente na região de São Paulo, com os migrantes que vieram para a produção de café e depois vão trabalhar como operários também na nascente indústria brasileira. Mas, professor, é evidente que no Brasil, historicamente, o 1º de maio começou fortemente na Revolução Industrial e com a organização da classe operária, brigando já aí para a redução da jornada de trabalho. Mas, nitidamente, professora, hoje, quais foram as conquistas que o trabalhador tem no dia de hoje, oriundos daqueles movimentos lá ainda na Revolução Industrial, nos movimentos sociais? Então, o brasileiro, né, nesse momento, a partir desse debate do 1º de maio, ele começa a lutar, né, por direitos, também pela jornada de trabalho, e a principal levante que nós observamos é a CLT, né, já do governo de Getúlio, e a consolidação da legislação trabalhista, que nós conseguimos a maior parte dos direitos sociais que os trabalhadores têm até hoje, que depois foram ratificados na lei de 1988. Inclusive a Justiça do Trabalho. Inclusive a Justiça do Trabalho. E aí o que é importante observar? Que, embora essa seja resultado da luta dos trabalhadores, né, o Estado coopta o 1º de maio. Então, há um processo, principalmente, começa com Getúlio, com toda aquela perspectiva populista de Getúlio, mas também depois no governo militar,
né, os militares vão cooptar e o 1º de maio, de um dia de luta, né, de celebração, ele se transforma num dia de comemoração. Agora, a senhora comenta do fato do Getúlio Vargas, né? E sempre quando a gente fala de trabalho, conquista de trabalhador, sempre se lembra do Getúlio Vargas. É correta essa similaridade, essa assimilação, melhor dizendo, que a gente faz hoje? É correto isso ou tem muita gente que às vezes fala do Getúlio Vargas, mas sem entender muito? Exatamente. Tem muito mito neste processo, né? Ele faz, de fato, a consolidação, mas num momento e numa tentativa justamente de esvaziar o movimento operário. Então, a consolidação da legislação trabalhista, ela é importante, né? Ela significou uma conquista de direitos, mas o Estado também tinha uma intenção por trás disso. Inclusive, deixava até espiões, ou seja, representante do governo, em todas as organizações, cedida pelo próprio governo, em questão aí da Justiça do Trabalho, da CLT, sempre tinha alguém do governo representando os movimentos. Exatamente. Essa... Uma falsa liberdade, mais ou menos assim? Uma falsa liberdade, podemos dizer assim, uma falsa liberdade, mas mascarada, diferente do que foi depois no período militar, que essa máscara cai e, de fato, você tem uma pressão e uma opressão bastante aberta. Professor, e agora? Nós estamos agora, passamos já da era getulista, estamos vivendo na área Lula e agora de Dilma. Qual é a diferença para a classe trabalhadora, essas 3 fases que tem, a fase do governo Getúlio, a do Lula e agora a da Dilma? Então, na fase do governo de Getúlio, a primeira fase de conquistas desse direito, que o trabalhador não tinha, principalmente o trabalhador urbano não tinha nenhum direito. O rural, então, vai conseguir isso bem depois. No governo Lula, há um governo de expectativa pelos direitos, já que era um trabalhador que assumia o governo, né? Mas a forma de operacionalização deste governo diminuiu não diminuiu os direitos, mas a luta, né, a perspectiva de luta por esses direitos, ela fica bastante ofuscada, e isso permanece no governo Lula, no governo Dilma, desculpa. Nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco, voltamos logo em seguida, não saiu daí, estamos falando com a professora Roseli Alves dos Santos, claro, trabalhando aqui sobre o tema, o Dia Internacional do Trabalho. Vieira Imóveis Assessoria Imobiliária. Venda, compra, administra. Apartamentos, casas, terrenos, chácaras. Na Avenida Júlia Assis, centro de Francisco Beltrão. Fone 3524-6790. Vieira Imóveis, o lugar certo para bons negócios. Economiza combustível e tem melhor desempenho. Há 10 anos, a Ingecar é especializada em regulagem de motores carburados e a injeção eletrônica. Possui equipamentos para rastreamento de falhas e profissionais especializados em sistemas de alimentação automotiva. Além disso, dispõe de estoque de peças para injeção e carburação. Ingecar, na Rua São Paulo, em Francisco Beltrão. Auto Posto São Carlos, 8 anos em Beltrão, atendendo com eficiência e qualidade. Troca de óleo, lavagem e loja de conveniência, com uma equipe preparada para melhor atender você. Auto Posto São Carlos, 3523-6035. Em Francisco Beltrão, móveis residenciais e para escritório, você encontra aqui. Maquigil, beleza e economia você encontra num só lugar. Maquigil, móveis pro seu bem-estar. A Pioneira Imóveis oferece a oportunidade para você comprar o seu apartamento. Edifício Leonardo da Vinci, já em construção na Avenida Júlio Assis, no centro de Beltrão, ao lado da antiga Fabicar. 2 elevadores, salão de festas com piscina, 3 modelos de apartamento, sendo apartamento com 2 suítes mais um dormitório, apartamento com 1 suíte e 2 dormitórios ou 1 suíte e 1 dormitório. Edifício Leonardo da Vinci. Vendas e informações Pioneira Imóveis. Fone 3524-1910.
Iniciamos o segundo bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com a professora Roseli Alves, tratando sobre o Dia Internacional do Trabalho. Professora, é evidente que nós temos acompanhado historicamente os movimentos sociais, a organização, lutando não só pelos direitos do trabalhador, né, mas também fazendo luta em prol das questões de interesse público da sociedade. A gente via, principalmente na década de 80, os movimentos sindicais defendendo escola pública gratuita, de boa qualidade, né? Defendendo saúde pública em todos os níveis, defendendo a interiorização do governo, quer dizer, políticas públicas mais voltadas para a sociedade. Infelizmente, eu não vejo mais essas lutas dos movimentos sociais, as grandes mobilizações. O que está acontecendo de fato com os movimentos sociais, com a população? Ela está perdendo a utopia, não está acreditando mais nos movimentos sociais, que nós já não estamos mais vendo isso, professora? Difícil essa pergunta, porque, de fato, há um esmorecimento na questão da organização dos movimentos sociais. Por um lado, porque nós conquistamos, a nível de Brasil, uma série de benefícios e ampliamos os nossos acessos, né? Mas a luta de classes, ela está posta, ela continua existindo, ela não desaparece, mas a classe média, por exemplo, hoje ela tem acesso, né, a uma série de coisas que ela não tinha. E os movimentos sociais, por sua vez, principalmente, quando nós falávamos no bloco anterior do governo Lula e agora governo Dilma, né, esses movimentos estão fazendo parte hoje do governo. Então, eles que eram oposição e que se constituíram enquanto oposição década de 80, muito forte, eles hoje estão no governo. Então, há um esmorecimento por parte dos movimentos sociais, né? Há essa ampliação das conquistas, e tudo isso tem diminuído, sim, a participação dos movimentos sociais, a participação dos sindicatos. Os sindicatos começam a mudar as suas bandeiras de luta. Como nós falamos, alguns sindicatos, principalmente na área, no setor da indústria, né, começam a lutar pela manutenção, fazer acordos para manutenção de empregos, principalmente, mas manutenção dos benefícios e dos direitos, eu acho que é melhor dizendo, dos direitos que eles tinham. No entanto, você tem muitos sindicatos que estão fazendo hoje o papel que é do governo. Parece muito politizado, digamos assim, não digo no mau sentido, mas no sentido que a gente tem aquela ideia do político que é demais conversar, de às vezes fazer um pouquinho de conta, né, das coisas. É mais ou menos isso que está virando o sindicato, e até a gente vê que muito político sai do sindicato, né? O próprio exemplo ali do Lula. Tem muita gente que às vezes está usando o sindicato como escada, como um trampolim para a própria política, professora? Eu não diria que é uma questão de politizar, porque o sindicato ele tem que ser politizado. Sim. Né? Acho que é um elemento de partidarização, e não no sentido de partido político, de sigla, mas... O partidário, né? No partidário. Mas há essa leitura do movimento. É evidente que nós temos muita gente séria no movimento sindical, nós temos bastante gente combativa ainda nesse movimento e que tem essa leitura de luta de classes. Mas temos, sim, uma parcela significativa dos movimentos e dos sindicatos que hoje faz uma leitura que é a leitura do governo. É o que você chama de fazer conta. Porque a gente vê que às vezes tem presidente de sindicato que várias e várias gestões é sempre o mesmo, não dá uma oxigenada, uma renovação. Isso faz mal também para o sindicato, acredito eu? Isso faz mal, porque é a questão da renovação das lideranças, né? Um sindicato que está há anos com a mesma liderança tem algum problema. E aí, professora, a senhora falava na questão e eu concordo com isso, é que o sindicato hoje, a grande maioria deles, não podemos ter medo de dizer isso, porque reflete a realidade, estão fazendo ou tentando fazer o papel do Estado. O Manifesto Comunista, o Karl Marx, ele propriamente já dizia e criticava que a questão dos sindicatos amarelos, quer dizer, os sindicatos que faziam o jogo do governo, o jogo do poder, o jogo do industrial, do capital. Hoje, professora, nós temos
sindicatos amarelos ainda no nosso dia a dia? Temos muitos sindicatos amarelos. Porque o manifesto do Partido Comunista, que você lembra, Marx termina o manifesto pedindo que os trabalhadores do mundo se unissem e quebrassem, né, os grilhões da opressão. E, no entanto, o que a gente vê? A própria fragmentação desse trabalho, né? Quando a gente vai lá em sindicatos, você não consegue pensar hoje uma classe trabalhadora, a gente pensa em categorias de trabalho, né? Categorias de trabalhadores que muitos não se veem enquanto uma classe única. E alguns desses sindicatos sequer estão dispostos a fazer esta luta de classe, estão sequer dispostos a pensar nessa relação de coletividade para além da sua categoria. Então, é isso hoje um grande problema, e os sindicatos, além desses sindicatos que fazem uma leitura muito fragmentada da sua própria atuação, ainda estão muito próximos, seja ao patrão, seja ao governo. Mas aí, professor, nessa questão ainda, eu tive a oportunidade, em um tempo desse, conversar com o deputado Rosinha, deputado do PT aqui do Paraná, de profissão médico. Eu fazia essa mesma questão, essa mesma pergunta para ele, a questão das lideranças dos movimentos sociais, não só do sindicato, mas de todo o terceiro setor da economia, e entre associações e cooperativas e assim por diante. O que está acontecendo? Porque eu fiz essa pergunta para ele, o que aconteceu que essas lideranças sumiram? Ele disse para mim, nas palavras sábias, e eu passei a refletir, e eu gostaria também de ouvir sua opinião, quando ele disse que o Lula, quando foi para o governo, ele não tinha uma formação de equipe, então ele precisou levar esses líderes para o governo. Ocorre que essas lideranças dos movimentos sociais se embriagaram pelo poder e esqueceram de voltar para as bases e fazer o debate e a discussão. Eu gostaria de saber isso da professora, se reflete essa afirmação do deputado, se a senhora concorda com isso, não. Mas a senhora responde isso no nosso terceiro bloco, voltamos logo em seguida. Não saiam daí, estamos falando com a professora Roseli Alves dos Santos, falando, claro, sobre o Dia Internacional do Trabalho. Na hora de automatizar o sistema fiscal, comercial ou contábil da sua empresa, você não pode abrir mão da qualidade e confiabilidade dos sistemas com o CISANET. Nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte rodoviário, SPED fiscal e contábil e muito mais. Sistemas eletrônicos modernos, ágeis e seguros para a sua empresa. Contate nossos agentes pelo site concisanet.com. CISANET. A Unopar é a maior universidade à distância do Brasil porque ela é diferente, ela é próxima. São mais de 450 polos em todo o país. Aqui você tem aulas presenciais uma vez por semana, com professores renomados, ao vivo, via satélite. Os cursos são reconhecidos pelo MEC e a mensalidade cabe no seu bolso. A hora de ter o seu diploma é agora. Vestibular Unopar. Inscreva-se já. Prova 25 de novembro. Unopar, mais próximo para você ir mais longe. Francisco Beltrão tem Lojas Magrão, confecções, calçados, cama, mesa e banho. Todo estoque em 10 vezes no crediário, 6 vezes no cartão Visa, Mastercard e Cressol. Ou, se preferir, cheques para 120 dias. Lojas Magrão, bom de comprar, fácil de pagar. Portal Peças, comércio de peças novas, usadas e recondicionadas para automóveis nacionais e importados. Na Rua Salvador 455, bairro Alvorada, perto da Kazinski Motos, em Francisco Beltrão. Fone 3524-4838. Escritório Contábil Madruga. Escritório de contabilidade que atua nas áreas contábil, societária, trabalhista e fiscal. Experiência e competência. Escritório de Contabilidade Madruga. Rua João Pessoa, bairro Kennedy. Fone 3523-2126. Iniciamos o terceiro e último bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com a professora Roseli Alves. Professora, no bloco anterior, eu citava uma frase, um posicionamento, uma opinião do deputado Rosinha, que ele falava que os sindicalistas e lideranças sociais foram para o governo Lula, gostaram, se embriagaram pelo poder e não voltaram mais a discutir as questões sociais na base. A senhora concorda com essa afirmação?
Concordo, de fato, mas aí o problema não está, como você mesmo disse, eles eram a base, né, de apoio ao governo Lula, que compunham com ele a organização do movimento social. O problema está, quais são as lideranças que nós falávamos anteriormente que se constituíram? Então, esse grupo se colocou no Estado e se coloca como Estado, né? Mas não, esse mesmo grupo ele não constituiu uma sucessores nesse processo de liderança. Não criaram novas lideranças. Não criaram novas lideranças. Então, quando eles saem e vão para o governo e passam a ter uma atitude de governo, e aí uma atitude de governo que eles não podem dirigir o sindicato. E aí esse é o grande problema, porque você vê muito sindicalista que está no governo dirigindo o sindicato. E até essa questão que a senhora comentava anteriormente, pelo fato de hoje a gente ter muita coisa já conquistada, o trabalhador ele tem a impressão de que não tem mais muita coisa para lutar e por isso não busca assumir uma liderança de um sindicato. Assim, ele não tem vontade de ser uma liderança? Tem uma certa acomodação também entre os trabalhadores? Sim, tem as bandeiras de luta, né? Elas têm nessa perspectiva de que o que você tem que manter, então você não tem muitas outras lutas. Melhor ficar quieto para não perder o que tem. E, por outro lado, o sindicato, que tem esse papel, quem está à frente do sindicato, que é puxar novas lideranças, é o processo de organização, né? Quando chama os trabalhadores, é para fazer festa. É para fazer o churrasco do 1º de maio, do Dia do Trabalho, e não para fazer um trabalho de base efetiva, de discussão política. E até mesmo de reflexão. De reflexão. E para verificar quantas outras questões e outras bandeiras que, para além, se determinada categoria já conquistou os seus direitos, muito tem que se fazer nesse país, né? Questão de educação, que o Madruga levantava, uma educação pública de qualidade, em todos os níveis, né? O acesso à saúde, e todas essas questões que são coletivas. Mas aí, professora, entramos num outro ponto que a gente precisa aqui debater. Eu fico triste, assim, quando eu vejo no dia 1º de maio as pessoas, principalmente para nós, referências dos movimentos sociais, o ABC Paulista, e não vai ser diferente esse ano. Vão sortear carros. Eu vi agora, infelizmente, aqui já sindicatos comprando quilo de carne para dar para o trabalhador. Eu acho que não é esse o objetivo. Eu acho que o dia do trabalho, dia 1º de maio, é uma questão bem mais profunda. E aí, professor, uma preocupação minha, esses movimentos, essas mobilizações do cara pintada, dos estudantes, da luta da mulher, da luta do caminhoneiro, e sim, todos os segmentos organizados da sociedade, está praticamente se eliminando, sendo extinto. A senhora concorda com isso? Nós temos um freamento do processo. Então, ele continua a existir, né? Como nós estamos falando, tem sindicatos e pessoas, lideranças combativas, dentro e fora de sindicatos, dentro e fora de movimentos sociais, mas tem muita gente optando por não estar militando hoje em um sindicato, né? ou em movimento social. Por não acreditar? Por não acreditar, né? Por todo um processo de corrupção que a gente tem visto também dentro dos sindicatos, por esse amarelamento dos sindicatos. Isso, infelizmente, tem refletido nisso, que as pessoas estão desacreditando nessa organização e na possibilidade de uma luta coletiva, né? De uma construção, de uma utopia que vai para além do individual, mas que passa por todas as condições e as fragilidades de uma cidade, do Estado. Então, são poucas as mobilizações que a gente consegue ver. Hoje eu vejo que a juventude, se bem estruturada, ela pode, e ela tem percebido isso em alguns momentos, o papel relevante nesse processo de organização. Mas falta. Falta para essa juventude justamente uma autocrítica e uma continuidade do processo. E da onde tem que partir o estalo assim, para mudar isso, professora? Tem que partir de cada um de nós? Ou... Eu acho que este é um papel importante dos próprios movimentos, mas também tem os educadores, né, as universidades. A nossa cidade, por exemplo, é uma cidade que hoje já é polo universitário. Então, esse é um debate que precisa ser feito, mas ser feito também com bastante reflexão.
né, teórica, e que olhando para essa prática, e que a gente consiga aí transformar o 1º de maio nesse momento de reflexão, que as pessoas... É gostoso festejar, celebrar com os amigos, mas não pode perder que esse 1º de maio foi fruto, né, da morte. Esquecer da história. Esquecer da história. E professor, eu tenho acompanhado, tenho lido alguns fundamentos, algumas ideias, alguns posicionamentos de alguns sociólogos do nosso país, já chamando para reflexão o debate e a discussão, alegando que o de 1º de maio está perdendo sentido. A senhora concorda que está perdendo o sentido? Já perdeu o sentido. Se você perguntar para muitos trabalhadores o que é o 1º de maio, é um feriado. É o feriado do Dia do Trabalho e ponto. Mas ele tem, muita gente não vai saber te responder qual a origem desse dia de feriado. E o que se comemora? Nós estamos num momento que nós estamos comemorando o quê? As perdas, o que nós temos, ou qual é o olhar para frente? Então, acho que esse é o momento. Esse 1º de maio, ele precisa servir para nos ajudar a olhar para frente. E olhar para frente é olhar que o Brasil ainda tem muita injustiça, tem muita relação de dominação, de exploração, expropriação dos trabalhadores. E outra questão que fala o poeta, né, professor? Quando você rasga as primeiras páginas do livro, perde todo o sentido da história que compõe esse livro. O povo brasileiro está rasgando, até mesmo o trabalhador mundial está rasgando a história constituída do trabalhismo a nível do mundo? Está, assim. Você percebe que em momentos de crise, por exemplo, agora na Europa, os movimentos começam a se organizar. Mas no momento que você tem uma maior estabilidade, sim, se rasga a história. E uma vez rasgada a história, é muito difícil você voltar a construir, porque você... Perde o sentido. Perde o sentido, você não tem a base. Então, qual é o sentido, como diz o Ricardo Antúnio, qual é o sentido do trabalho? Mas, professor, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu deixo aí 30 segundos para que a senhora faça as suas considerações finais. Eu gostaria, né, de agradecer estar aqui hoje com vocês, debatendo essa questão importante e chamar, né, eu que também faço parte de um sindicato, sou a vice-presidente da UniOeste, que é a Associação dos Docentes da UniOeste, para essa importância dos sindicatos começarem a olhar para as questões da previdência social, que nós estamos perdendo direitos, para a questão maior dessa reforma que está em curso de uma forma bastante escamoteada da própria organização sindical e as questões gerais que afligem a todos os trabalhadores. Então, que a gente possa olhar isso não enquanto categoria, mas enquanto trabalhador. Professor, quero agradecer aqui a sua participação aqui no programa, deixando o programa à disposição para a gente vir debater esses assuntos, que eu acho que é importantíssimo a gente levar essas informações e resgatar também a história. Quero agradecer também a participação aqui do comunicador Fernando e agradecer em especial aos nossos telespectadores que nos têm dado uma audiência enorme no nosso programa, como sempre tenho falado, quando aumenta a audiência, aumenta também a nossa responsabilidade. Lembramos a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todos os sábados, às 17 horas na sua primeira edição e na segunda-feira às 22 horas na sua segunda edição. Lembramos a todos ainda que o nosso programa está na internet, acesse lá www.dentrodofato.com.br. Até lá e fiquem todos com Deus.